Agora come isso antes que a plataforma saia. A administração não permite que a gente fique com comida. Eles castigam. Tudo se passa em uma prisão singular chamada O Poço, uma imensa estrutura vertical de incontáveis andares de celas empilhadas. Lá, uns são levados à força, outros vão por vontade própria. Cada prisioneiro, antes de entrar, escolhe um prato preferido que será sua refeição diária e um único item pessoal para levar. Um objeto? O que eu quiser. Bom... Essa caneta. Uma navalha. Um homem, acusado de tentar incendiar a casa dos pais, opta por pizza e um isqueiro como seus itens. Em seu primeiro dia, ele descobre que sua pizza foi devorada por alguém do andar acima. Quando tenta se servir de outro alimento, é impedido pelos vizinhos do andar superior, que afirmam que cada um só deve comer do seu próprio prato ou fazer trocas. Nesse lugar, quem come a comida de outro é visto como um bárbaro, e quem segue as regras é chamado de leal. Romper as regras significa privar os andares mais baixos de comida. Decidido a comer de qualquer forma, o homem é detido por seu vizinho, que o adverte da sorte que ele teve de começar no nível 24, pois no próximo mês poderia estar bem mais abaixo. Enquanto a plataforma com a comida desce, a vizinha se apresenta como Perempuan e o outro como Zamiatin. Perempuan entrou na prisão por escolha própria, para tentar esquecer um passado que a assombrava. Agora, terão que conviver na mesma cela, apesar do desconforto palpável entre eles. Um dia, corre o boato de que o equilíbrio foi quebrado no nível 44. A prisão possui, ao todo, 333 níveis. Zamiatin é informado de que camaradas dos níveis 19 e 20 desceriam para garantir a segurança de sua comida, enquanto outros verificariam o nível 44 para manter a ordem. No dia seguinte, ouvem-se tumultos e brigas vindas do nível 21. De repente, a plataforma se move novamente e avisos dos níveis superiores chegam. Se eles falharem em controlar os infratores, Zamiatin enfrentará as consequências sozinho. O homem, desesperado, suplica para que levem sua pizza e o deixem em paz. Mas enquanto a plataforma desce, um corpo cai, seguido do corpo em chamas de uma vizinha superior. Perempuan age rapidamente, cobrindo a mulher em chamas com um cobertor, enquanto o segundo vizinho acorda e entra em confronto com o agressor. A luta é breve. O agressor é neutralizado e amarrado, mas a fome ainda assola os outros. A trágica morte da vizinha em chamas leva a declarar que é hora de descerem e procurarem os ungidos, aqueles abençoados que conheceram o professor, o criador das leis que governam o poço. Dizem que o professor, numa saga de resistência extrema, conseguiu sobreviver um mês inteiro sem comida, preso num dos níveis mais baixos do poço. Após essa provação, ele foi parar no fundo, onde, apesar de haver comida, tomou uma decisão desesperada. Cortou pedaços de sua própria carne da coxa para alimentar os famintos ao seu redor, aqueles que ele chamava de seus ungidos. Esses seguidores começaram a disseminar seus ensinamentos sobre como a comida deveria ser distribuída justamente entre todos. Contudo, Zamiatin não aspira a ser um dos ungidos, ele só quer se alimentar. Chegando ao extremo, considera até mesmo consumir um pedaço da mulher que foi queimada. Percebendo a horrível possibilidade, o vizinho prontamente lança o corpo do falecido nas profundezas do poço e, em seguida, arremessa também a comida que não fora tocada, declarando que ela pertence aos que morreram nos níveis superiores e, portanto, não deve ser consumida. Ele alerta Zamiatin. Se quiser comer, deve descartar seu próprio prato primeiro. Somente dessa forma, a justiça seria mantida, pois a morte de um camarada não pode ser motivo para recompensa. Nesse instante, o violador desperta. O vizinho expressa seu desejo de encontrar os ungidos no nível 44 e, reafirmando seu respeito pela lei, parte com o recém-despertado. Os dias se sucedem e Perempuan e Zamiatin aderem às regras. Eles se aproximam o suficiente para que ela o ajude a se barbear e ele, por sua vez, compartilhe sua pizza com ela. No último dia deles, naquele nível, Zamiatin confidencia que dedicou sua vida à matemática, mas após um encontro com o conceito de unidade imaginária, perdeu a fé em tudo, abandonando a universidade e sua família, pois para ele, o imaginário não possui valor ou importância. Eles são interrompidos por uma notícia animadora. Nesse mês a comida chegou até o nível 175! Você ouviu? Até o 175. A garota sugere uma dança para celebrar a conquista. Na manhã seguinte, eles acordam no nível 180. Há rumores de que a cadeia alimentar foi comprometida no nível 169, mas ninguém tem detalhes. Zamiatin espera que os leais restabeleçam a ordem. Subitamente, uma voz de baixo os recorda de que a lei é o amor. Vizinhos explicam que o autor daquelas palavras está faminto há 25 dias, no nível 165, uma revelação que deixa Zamiatin apavorado.
Perempuan tenta tranquilizá-lo, lembrando que sobreviveram graças ao respeito pela lei, mas ele contrapõe que isso foi quando estavam no nível 24. Nos dias que seguem, a plataforma desce vazia e a tensão aumenta. Zamiatin começa a cogitar a partida voluntária, enquanto Perempuan marca os dias na parede. Um dia, uma cabeça decepada cai do alto, vista por todos como um sinal de que os ungidos estão limpando o mundo dos bárbaros. Apesar das garantias de seu vizinho de que a lei é suprema e alivia o sofrimento, Zamiatin se sente cada vez mais debilitado. Perempuan, mesmo perdendo forças, cuida dele com dedicação. Cabeças continuam a cair ao redor, sinalizando que a situação só piora, e Zamiatin se enfraquece progressivamente. A notícia chega de que os níveis 68 e 69 estão incomunicáveis. A ordem deve ser restaurada em breve, e o ungido que lidera a resistência convoca todos a persistirem e a procurarem um homem manco e uma mulher vesga, que no mês anterior se empanturraram no nível 176. Surge também a informação de um violador no nível 24 que se apropriou das refeições dos companheiros. Perempuan percebe que estão falando de Zamiatin, e para protegê-lo, menciona um nível diferente, desviando as suspeitas. Zamiatin agora insiste na obediência estrita à lei, apesar de sentir que sua morte é iminente. Ele reflete sobre como sempre foi visto como indisciplinado e egoísta, tanto por sua família quanto aqui, por ter quebrado as regras. Aceitando seu destino, ele se despede de Perempuan e pede que ela visite seus filhos e peça perdão em seu nome após sua libertação. Em um ato final, ele se incendeia com o isqueiro e se joga, deixando o isqueiro como legado para o vizinho. No dia seguinte, Perempuan acorda no nível 51, dividindo a cela com uma nova companheira. As pessoas acima relatam que tudo está tranquilo e sem violadores. Perempuan percebe que sua nova colega de cela é uma novata e lhe explica as regras de sobrevivência. Quando a plataforma desce, percebem que o prato da nova companheira já sumiu. Perempuan explica que ela só poderá comer no próximo dia. Mais tarde, descobrem que o bárbaro está no nível 54. No mês passado, ele estava no nível 2, devorando tudo o que podia. Perempuan se prepara para se juntar à punição, mas é lembrada de que apenas os vizinhos diretamente adjacentes ao violador devem agir primeiro. Ela compartilha com a nova vizinha a história da morte de Zamiatin e suas reflexões sobre a responsabilidade dos que estão nos níveis superiores. Quanto mais alto, maior o dever de zelar, pois do contrário, os de baixo sofrem. Na manhã seguinte, gritos preenchem a prisão. O famoso ungido tomou medidas e está pronto para punir os culpados. A plataforma desce e, de súbito, a nova companheira de cela de Perempuan, armada com uma perna de cama, sugere que punam o bárbaro. Perempuan concorda sem hesitar. Elas descem ao próximo nível, onde os vizinhos, apesar de indignados com a violação das regras, acabam aceitando a determinação das mulheres. Um dos homens envia seu próprio vizinho para se juntar a elas, enquanto ele fica para manter a comunicação. Eles chegam ao nível 54, prontos para confrontar o bárbaro, que claramente não tem intenção de se render facilmente. Na cela agitada, enquanto a mulher ataca o bárbaro com a perna da cama, um garoto com deficiência mental observa a cena, tenso e silencioso. O bárbaro, ferido e desesperado, implora por misericórdia a Perempuan, dizendo que apenas tentava sobreviver. Ela hesita, tocada por suas palavras, e nesse momento de dúvida, a plataforma se move para baixo, arrastando o bárbaro consigo. A companheira de cela de Perempuan, incapaz de conter sua frustração, grita para que o homem não seja libertado, revelando que ela não é tão novata quanto parecia. Mais tarde, essa mulher confessa ter estado na prisão por 6 meses. Ela critica a lei por proteger apenas a comida inicial de cada pessoa, considerando-a injusta. Conta que ela e sua antiga companheira de cela sempre foram obedientes, até o dia em que decidiram alimentar um garoto esquelético com comida de um prisioneiro morto. Quando os ungidos descobriram, um confronto brutal ocorreu. Seu parceiro chegou a arrancar os olhos de um deles. Como punição, ela foi amarrada à plataforma e enviada para baixo, para um nível onde foi deixada à mercê dos outros prisioneiros famintos. Ela afirma sombriamente que ninguém sai dali vivo, a não ser no intervalo no final de cada mês, quando os guardas usam gás para adormecer todos, permitindo uma chance de mudar de nível. Quando o dia marcado chega, Perempuan sugere que levem o garoto com deficiência mental com elas, mas então a plataforma desce trazendo o ungido cego e seus seguidores. Ele reúne todos os envolvidos na subjugação do bárbaro e elogia as mulheres corajosas pela iniciativa. Oferece comida e vinho, mas, assim que todos começam a se alimentar, a armadilha se fecha e eles são presos por violar as regras. O ungido declara que Perempuan e sua companheira terão parte dos braços cortados como punição. Quando a mulher protesta, afirmando que quem defende a lei não deveria ser punido, o ungido lembra que ninguém está acima das regras. O medo deve prevalecer para manter a ordem.
Nesse momento, o garoto, que todos pensavam ser de mente fraca, revela o plano de fuga das mulheres. As duas são amarradas e mutiladas, perdendo parte de seus braços. Logo após, Perempuan desperta no nível 72, ao lado de um homem idoso que confessa ter vindo do nível 203. Seu item pessoal é uma faca, que Perempuan pede emprestada, lembrando-se do conselho de sua antiga companheira sobre a necessidade de descerem. Eles se alimentam bem, ignorando os protestos dos níveis superiores, e logo decidem se unir contra os leais. Os vizinhos dos níveis inferiores, cansados do rigor opressivo, mostram-se ansiosos para se juntar à rebelião proposta por Perempuan. Nas profundezas do poço, a resistência à lei imposta pelos leais torna-se mais fervorosa. Os apoiadores de Perempuan confrontam aqueles que ainda tentam defender as regras opressoras, lembrando-os de que ninguém tem autoridade absoluta para ditar a vida dos outros e que, se desejam evitar o castigo do ungido, a união é a única saída. Eles reforçam que todos nascem livres e não devem submissão cega aos leais. Os que discordam são subjugados e muitas vezes mortos, e o restante se alinha a Perempuan, fortalecendo o grupo de dissidentes. Com o número de rebeldes crescendo, eles escolhem um nível específico para se estabelecer e esperar pelos leais. Entre os seguidores, Perempuan reconhece o bárbaro que indiretamente causou a perda de seu braço, mas ela contém sua raiva e mantém o silêncio. À noite, apesar das circunstâncias, há um breve momento de paz. Eles comem os restos disponíveis, cantam e partilham afeto uns com os outros, criando um raro momento de humanidade no ambiente hostil. Ao amanhecer, a expectativa é cortada pelo som da plataforma que desce vazia. Do alto, o ungido cego anuncia que a provisão de comida será interrompida, e quando a fome enfraquecer os rebeldes, os leais os exterminarão. Ele oferece uma trégua. Se entregarem os líderes do movimento, ele promete misericórdia. A proposta semeia desconfiança e tensão entre os rebeldes, mas rapidamente lembram-se de que há outros abaixo que também são considerados ungidos e que, em último caso, poderiam ser uma fonte de alimento. Nesse contexto, Perempuan reflete sobre seu passado traumático. Ela recorda uma exposição de esculturas que organizou, ilustrando a crueldade inerente ao mundo animal. Seu namorado havia trazido seu filho ao evento. Em meio às obras, uma tragicamente continha lâminas, e o menino acidentalmente tropeçou, sendo fatalmente ferido por uma delas. Apesar de o incidente ter sido julgado como acidental e suas obras terem sido vendidas por milhões, ela foi consumida pela culpa e veio ao poço para escapar dos julgamentos externos e enfrentar seu próprio remorso. Quando a plataforma desce novamente, trazendo os ungidos para uma confrontação, um massacre ensanguentado se segue. No fim da luta, o ungido ferido implora a Perempuan para que ela finalize sua vida. No entanto, ela escolhe outro caminho. Oferece-se para curá-lo e alimentá-lo com sua própria carne, na esperança de que ele possa se tornar digno do ensinamento do professor. Perempuan compreende que precisa de tempo para se perdoar, e ao oferecer misericórdia ao invés de vingança, ela busca a redenção. Perempuan chama seu vizinho para que juntos possam tentar uma fuga, mas ele recusa, refletindo sobre como, apesar de ser o melhor mês de sua vida, a verdadeira prisão é a que construímos em nós mesmos. Resoluta em deixar aquele inferno atrás de si, Perempuan tapa o nariz com pedaços de pano, buscando bloquear o gás sonífero usado pelos guardas para controlar os prisioneiros durante a troca de níveis. Enquanto isso, no último e mais baixo nível, o nível 333, onde as crianças são mantidas separadas dos demais, um menino é escolhido para uma tarefa desconhecida. Na mesma hora, Perempuan, fingindo estar morta, espera ser levada pelos limpadores ao nível inferior, de onde poderia encontrar uma rota de fuga. Sua estratégia parece funcionar inicialmente, pois ela é colocada na plataforma que desce ao fundo do poço. Lá, um vislumbre perturbador. Ela vê os guardas posicionando uma criança em uma pilha de cadáveres. Além disso, eles trazem o menino e o prendem à cama. Uma cena que fere sua consciência recém-despertada para o sacrifício e compaixão. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Incrível. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Perempuan, movida pelo impulso de salvar a criança, tenta alcançar sua cama para pegar algo que possa ajudar. Mas em sua pressa, bate a cabeça e sofre uma fatalidade. A transição é súbita. Ela se encontra em uma espécie de além, onde as crianças atuam como guias, conduzindo as almas recém-chegadas por este estranho limiar até seus destinos finais. Nesse lugar, Perempuan é confrontada com uma escolha final: partir para além ou permanecer para tentar salvar a criança. Optando por ficar, ela se vê cercada pelas almas de seus companheiros que faleceram antes dela. Assim como no O Poço 1, este não impõe regras ou ideologias, mas simplesmente reflete a humanidade em sua essência pura, mostrando tanto os momentos de bons quanto os de desespero.
ensinando que cada pessoa carrega sua própria verdade. O que faz sentido nos níveis superiores pode não ter qualquer lógica nos inferiores. A perspectiva muda radicalmente dependendo de onde se está. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.